Olá, eu sou Sônia Teixeira e está no ar mais um Batom com Pimenta. Hoje falaremos sobre um assunto que, se fosse uma receita de bolo, seria daquelas bem indigestas, que fazem muito mal, podem matar e mata. Falaremos sobre violência contra a mulher. Para falar sobre esse assunto, convidei a jornalista Marina Cavalcante. Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda. Sônia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui em mais um sucesso que com certeza será o seu programa. Muito obrigada. E Hilda Fernandes. Seja bem-vinda, Hilda. Sônia, muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, ainda mais vindo de você. Desejo que seu programa seja um grande sucesso. Muito obrigada. Marina Cavalcante, como todos conhecem, jornalista de nossa cidade, e Hilda faz parte da diretoria do restaurante Il Faro e também é distribuidora de delícias como pães italianos. Mas infelizmente temos um assunto muito mais chato para conversar hoje. Para dar início, veja só, nós estamos hoje no 7º lugar entre os países com maior violência contra a mulher. Dá para acreditar, Marina, nisso? Não podia imaginar. Eu não pensei que esse dado fosse tão alarmante. Eu imaginava que realmente a violência contra a mulher fosse bastante grande, bastante assídua, mas não nesse aspecto, de que tivesse num ranking. Pois é, Marina, existe e... Hilda, a gente está falando que, vamos dizer que a gente está concorrendo com países de terceiríssimo mundo, né? Com muito menos condições do que o nosso, com muito menos cultura. Claro, e veja, o Brasil é um país, a 6ª economia do mundo. Como é que pode ter um índice desse? Um índice tão alto desse, de violência desse jeito entre as pessoas? Onde já se viu? É verdade. E pensar que a mulher é alvo de violência não apenas física, né? De violência moral, psicológica, sexual. Exatamente. E é a partir da psicológica que o agressor consegue tudo, né? Abrir caminho para fazer tudo que bem lhe convier. Por quê? E isso tudo que eu estou dizendo é em cima de pesquisa, né? Estudiosos, grandes juristas, sim, buscaram e viram que o agressor inicia com pequenas agressões psicológicas até que ele consiga pôr esta mulher sob seu domínio. Ele consegue convencê-la de que ela é propriedade dele. Então tá, quando ele conseguiu essa... Exatamente. Ela fica vendida. Fica abaixo de qualquer classificação. Aí ele inicia... Exatamente. Aí ele inicia esse processo e tudo começa sempre pelo primeiro tapa. Aí depois do primeiro tapa, Hilda, vem aquela coisa assim, não, ele estava nervoso. Entendeu, Marina? Acontecem os casos também, que a gente escuta muito falar, de companheiros que são usuários de álcool e drogas. E aí eles usam muito as drogas, acabam ficando alterados, batem nas mulheres, as mulheres os rejeitam e aí eles começam a achar que estão sendo traídos por elas e aí a violência aumenta. Esse é o ápice, esse é o ápice. Quando um homem, quando a crise, o ciúme chega no nível que ele entende como sendo traído realmente, aí não tem mais volta. Eu acredito que o ciúme seja um fator, assim, um dos fatores mais que incidem mais em violência. Certamente. Não? Porque existe também a competição, existe também, eu acredito, essa medição de forças. Sim, mas uma concorrência, porque hoje a mulher tem destaque no mercado de trabalho, na sociedade, ela se posiciona, opiniões, ela dá suas opiniões, ela não se cala, mas não se retrai como antigamente. Não é mais do lar. Então já gera uma discussão. Ela participa da economia da família e aí ela se expõe, vai ao trabalho, às vezes também sofre violência no próprio trabalho, no assédio moral, uma coisa horrorosa. Exatamente. É muito grande a lista, né? Não querendo vitimizar a mulher, né? Somos mulheres, mas infelizmente ainda a mulher é fragilizada. Sim, assim, se não fosse, não precisaríamos da Lei Maria da Penha. Sem dúvida. Não é verdade? É aquela coisa que a gente diz, 8 de março, Dia da Mulher, que coisa bacana. É bacana?
né? Relativo. É relativo, né? Acho que não haveria Precisaria, necessidade. né? E foi por uma justa causa. Nossa, muito. Justamente no mercado de trabalho, de Né? inserção no Exato. mercado de trabalho, as operárias buscando melhores condições financeiras de remuneração, né, pela jornada. Exato. E também uma 130 diminuição da mulheres. jornada. Pois Exato. é. Foram E acabaram queimadas vivas, Queimadas confinadas vivas. dentro da fábrica e queimadas. Quer dizer, Agora, uma puta violência. você veja- Ui, desculpa. Agora você vê, essas violências domésticas pelos companheiros das mulheres acabam gerando também violência sobre as pessoas que estão em volta, principalmente as crianças. São Totalmente. os adultos de amanhã. Sem dúvida. Totalmente. E essa é uma pauta que está no Congresso, eles estão debatendo, porque é fato. A violência doméstica é sim uma questão e um problema social e é um problema nosso, não é? Então aquela coisa assim de em briga de mulher não se mete a colher, já não é mais tão verdadeiro assim. Não, eu acho, Né? eu acho que a sociedade precisa se posicionar, Precisa. sim, porque não é mais o âmbito relacionamento apenas, Não. porque envolve justamente as gerações, atravessa gerações. Exatamente. Né? Uma menina criada num ambiente de violência, ela vai achar que ela tem que ser submissa ao seu próximo companheiro sempre. Achar natural. Natural. Exato. E aí a gente vê números como esses, por exemplo, uma pesquisa feita em 2012, a cada 8 minutos, aqui no tudo isso Brasil, Sim. uma mulher violência. sofria em 2012. Aí eles fizeram uma prospecção pelo crescimento, né, disso tudo desde 2006. Então, é bem provável que agora, em 2014, a cada hora, 4 mulheres sofram algum tipo de agressão, seja psicológica, física, social, profissional, alguma, não importa a categoria. Em relação às crianças, Hilda, eles dizem o seguinte: 50% das crianças assistem às brigas, às agressões. Do companheiro sobre a mulher. 50% assiste. 40% reagem e também sofrem. No caso, a pesquisa foi filhos e mães, né? Eles assistem e sofrem junto com a mãe. Também são agredidos pelo fato de terem testemunhado. Sim. Né? Então a gente entende que essas crianças que não apenas só assistem, também estão sofrendo agressão, eles vão pra rua agredir, ou não? Ah, com Imagino certeza. que sim. Não O é? índice deve ser muito alto. Talvez nem todas, Sim. mas a grande maioria vai querer, vai se espelhar naquela atitude. No que tá vendo. No que tá vendo, é o que tá vivendo. São os exemplos, né? Então, já que ele é vitimado hoje, amanhã ele vai passar a ser o agressor. E a probabilidade, vamos falar, não estamos falando de mulher, então vamos falar dos meninos. A probabilidade desse menino que assistiu vir agredir A sua companheira no futura? futuro? É grande. É grande. E a gente não precisa falar no futuro, né? Agredir a sua irmã, porque ele tá vendo o pai, né? A figura forte. Ou até em alguns casos que a gente já escutou, agredir a própria mãe. Agredir a própria mãe, o próprio filho. A própria avó, tia, e assim. Então, nós mulheres acabamos sendo vítimas de um contexto aí muito grande, a violência é muito grande. E um prejuízo social imenso também. Imenso. Justamente como você estava comentando, que algumas mulheres contribuem para a economia doméstica. Não, muitas mulheres são arrimos de família. São elas que sustentam suas famílias. A maioria delas sem um companheiro fixo. Sim. Né? Isso estatisticamente a gente nota. Nota. E infelizmente essas crianças não têm um espelho, legal. Né? Bacana para se ver. Infelizmente. Né? E aí a gente sabe que a maioria também não tem escola, daí não tem educação e a coisa toma um vulto. É uma tragédia, né? A gente conversando aqui um pouquinho já... Não é? Porque o assunto é violência, e isso está espalhado por aí, não é verdade? Então, as consequências da violência contra a mulher são muito grandes. São muito grandes. Então, nós todos somos responsáveis. Então, de alguma forma, nós temos que intervir, que fazer alguma coisa, que denunciar, não é?
bom, pelo menos aquilo que a gente vê, que todos nós vemos, você aí de casa, Sim. viu, né? Ou sabe, não tenha medo. Ligue para o Disque Denúncia, o telefone está aqui na tela. Ligue para a Delegacia da Mulher, se informe, não é, Marina? Porque não podemos mais nos calar. Ô, Sônia, em Guarujá existe a Delegacia da Mulher? Então, Marina, hoje a Delegacia da Mulher está funcionando na nossa Delegacia Central aqui na Puglisi. Nós já tivemos uma delegacia, um prédio, mas ele estava condenado, saiu de lá, está aqui, mas em breve voltaremos a ter. Você, aí em casa, pode ligar, qualquer emergência, para esse número que está aqui na tela, que é a Delegacia Central aqui, onde funciona a Delegacia da Mulher, ou o Disque Denúncia. Que, aliás, o Disque Denúncia não vai identificar a pessoa que liga. Não, né? não Isso é identifica. importante, Importantíssimo, Sigilo não identifica. absoluto, Sigilo absoluto, não tem problema. Mas antes dos comerciais, eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo. Aí depois do vídeo vamos para os comerciais e já voltamos. Quer participar? Hashtag Batom com Pimenta. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Alô galera, um abraço, eu sou o Gino. Um abração, aqui o Geno. E nós estamos na TV Guarujá. Olá, estamos de volta e vamos dar continuidade aqui à nossa pauta de hoje, violência contra a mulher. Bom, vamos falar agora de um assunto bastante interessante dentro desse tema, que é o seguinte, Marina. A gente viu aí há cerca de um ano, talvez um pouco mais, na mídia, Luana Piovani, chegou a ver, Hilda? Sim. Luana isso Piovani prestou queixa contra o Dado Dolabella, né? Porque ele teria agredido e tudo mais, e isso vai pra mídia. Violência física. Violência física. Foi pra mídia e gerou aí um burburinho e tudo mais, né? Então, assim, Luana Piovani tá na mídia. A dona Mariazinha, lá da comunidade... Tá oculta, né? Não é? Não que elas devam aparecer, eu não tô dizendo isso, não tem mesmo que aparecer. E a identidade tem que ficar... Mas né? elas... Tem que se precaver, tem que se proteger, com certeza. Mas A gente tá falando aqui De ter voz. De ter voz. Eu entendi. Porque, de fato, a dona Mariazinha, coitada, que está lá apanhando, a maioria das vezes ela não tem condições de denunciar. Por quê? Porque ela vai perder uma condição, um status quo que ela participa hoje de uma casa, de repente. Sim. Um suposto amparo. Que esse agressor... Porque é suposto, né? suposto. Que quando a mulher Mas se ela empodera... se sente amparada. Mas ela se sente, exatamente. Então, em sua maioria... E se sente incapaz de ir buscar o seu próprio sustento. Eu acredito que a Mariazinha até não consiga, não tenha conhecimento técnico, nem conhecimento de como ela pode agir para se defender. Que recursos ela pode ir, aonde ela pode ir, como a gente acabou de citar a Delegacia da Mulher, como ela pode fazer e se esse passo for dar um avanço... O que acontece? O que acontece? O que ela Depois. vai... Exato. Para onde quais- ela vai? Né? Como que ela vai ficar protegida? Né? E a sua Com família? quem ficam os filhos Exatamente. e Não todo é? o demais da família. Então ela vai, denuncia, o cara é preso e solto. E depois? Volta e bate de novo. Então, dá pra entender. Ela vai ser protegida? Ela vai ser protegida? Seus filhos serão protegidos? Não é? Então, complicado. esse medo que gera essa situação, a gente entende. Não dá pra entender a coisa de ponta a ponta, quer dizer, uma mulher aceitar, né? Nós não aceitaríamos. Claro, evidente. Mas nós já criamos uma condição, não é? De subsistência. Nós somos profissionais que não dependemos de um homem para sobreviver. A maioria não. Nós temos uma independência financeira, podemos viver. Agora, a maioria realmente não tem condição. Tem filhos, tem às vezes um parente doente que ela também cuida.
E como é que faz? O próximo passo seria talvez uma separação? O que pode acontecer? Vai perder a guarda Ele das não crianças? aceita. Não. O agressor não aceita, porque ele se diz proprietário da mulher. Ele se diz com total e amplos direitos sobre ela. Sim. Ele não vai aceitar uma separação. De fato, é complicadíssimo. Eu acho que é uma circunstância muito difícil, inclusive de falar. Eu me sinto até um pouco constrangida de falar sobre o assunto, porque é um assunto delicado que a gente citou, você acabou de citar o nosso caso, assim, mas infelizmente até em meios mais abastados ou com uma condição... Todos os meios, não existe. Não As próprias existe. pesquisas indicam. Exatamente. Em todos os meios sociais, culturais... A violência contra existe. a mulher existe. A violência... Agressão, né? A gente está falando de agressão. De agressão no modo geral. É. E não é separado por classe social. Não, é complicadíssimo. Você vê que no caso da Luana, ela conseguiu uma ordem judicial que ele não se aproximasse dela em um raio de não sei quantos metros, né? Pois é, mas no caso da Luana, por exemplo, que ela foi via Lei Maria da Penha. Ok. A Lei Maria da Penha, ela tem umas brechas que agora o Congresso está mexendo e está tentando ajustar, porque apesar dessa lei ser, segundo a ONU, a lei mais completa do mundo, entre todas as leis, e é bárbaro, ela ainda assim é complexa e deixa brechas. Por exemplo, no caso da Luana, num primeiro momento não foi aceito porque eles não eram maridos, não era marido e mulher, Certo. eram namorados. Então, ela com grandes advogados conseguiu, enfim, mas aí eles foram mexer na lei. Então hoje pode ser beneficiado pela Lei Maria da Penha qualquer pessoa, independente de gênero, Certo. desde que tenha uma ligação íntima afetiva. Uma união estável. Mas não precisa ser união. Não. Não. Só íntima e afetiva. É ligação. Sim. Convivência. Aí pode ser marido, namorado, amante, né? Sim. Pode ser irmã e pode ser empregada doméstica. Olha que bacana. Então aquela coisa do patrão Subjugar o seu, não pode seu mais. funcionário. Então, a lei também ampara. Outro grande avanço, transexuais, que não constavam. Então todas essas mudanças na Lei Maria da Penha vieram para amparar essas pessoas, independente do gênero, porque a lei vinha como mulher, como esposa, entendeu, Hilda? Sim. E agora tem essa abrangência. Bem legal. Bem legal, né? E, nossa, a gente ter... vocês conhecem, já ouviram a Maria da Penha falar e dar Já, várias entrevista. vezes. Um doce de pessoa, muito simples, né? E sobreviveu. Então a gente fala, vai lá, denuncia, né? Procura seus direitos e tudo mais. Mas existem os assassinatos. Esses agressores não é um tapa ou um olho roxo, né? Uma costela quebrada. Casos que a gente já ouviu falar várias vezes de tirarem a vida das mulheres. Muitas vezes. Muitas. E muitas delas não denunciam os maridos. Além de os cárcere companheiros. privado, tortura, né? São casos horrendos mesmo. Horrendos. Terrível, né? Marina, se você não, eu peço que você deixe então para essas mulheres uma mensagem. Você como mulher formadora de opinião, casada, com filhos, enfim, sua palavra para essas mulheres que tanto precisam de nós. Não é fácil, são situações que a gente não deseja passar e nem que outras colegas passem, né? Mas estando numa circunstância dessa, sofrendo qualquer tipo de violência, procure seus direitos, né? Seja na delegacia da mulher, no caso, né? Ou em outra instância, num caso de assédio moral, na delegacia do trabalho também, né? O Ministério do Trabalho tem como é que chama? A secretaria específica para... Deu um branco. Agressões contra... deu um branco, peraí. Pode voltar? Se for no trabalho, procure a Secretaria do Trabalho. Procure a Secretaria do Trabalho, enfim. Ou até, já começa até no próprio RH da sua empresa, porque geralmente eles têm um suporte psicológico, né, para poderem reter esse tipo de informação, esse tipo de reclamação e dar um encaminhamento.
Então é importante a gente usar os recursos que estão dispostos na lei, primeiramente. E outra coisa que eu acho muito importante é sempre manter a sua autoestima elevada, porque afinal de contas, você que é guerreira, você que é trabalhadora, você mulher que é mãe, você tem tudo a seu favor, né? Você nunca vai passar apuro, porque você vai à luta, então se encoraje e vá realmente em frente a essa circunstância, esse seu agressor, esse mal, de cabeça erguida, dentro da possibilidade, e acredite que você vai vencer. Vai conseguir. Exatamente. Força. Força. Você, Hilda, o que você diz para essas mulheres? Bom, depois das palavras da Marina, não tem muito o que falar, mas enfim, procure realmente esclarecer essa situação toda, vá cuidar de você, você é responsável pela sua família, não se permita esse tipo de violência, não se permita. Até porque, quando você se permite, você vai estar ensinando para os seus filhos como é que eles têm que agir. Você tem que se defender e fazer com que eles se defendam também, para que não sejam adultos violentos. Então, não se permita que isso aconteça, tá? Uma boa sorte. É isso aí. Vamos agora ver um pequeno vídeo e na volta eu deixo o meu recado para você. Veja isso. Meu nome é Maria da Penha Maia Fernandes. Eu, como toda mulher, eu pensei que o meu casamento fosse durar para sempre. Mas em 1983 eu acordei com um tiro nas costas que meu marido havia dado. Só que essa descoberta foi feita pela Secretaria de Segurança do meu estado, do Ceará. Foi feita no ano seguinte, em 1984. E a partir daí foi que foi descoberto que tinha sido meu marido que tinha me atirado, porque ele contou a história que tinha havido um assalto. A partir desse momento, eu comecei a lutar para que meu agressor fosse preso. Esta luta demorou 19 anos e 6 meses para acontecer, faltando 6 meses para o crime prescrever. E só aconteceu pelas pressões internacionais. E como que isso aconteceu? O primeiro julgamento do meu marido ocorreu 8 anos depois do fato. Mas ele foi condenado, mas saiu do fora em liberdade. E isso me deixou muito triste, muito desanimada com tanta luta que eu tive para ele sair do fora em liberdade por conta de recursos. Então, eu escrevi o livro Sobreviver e Posso Contar, onde eu trouxe o processo para dentro do livro e contei minha história de vida com ele, as agressões que eu e minhas filhas sofríamos. Esse julgamento foi anulado e houve um novo julgamento em 1996. Novamente ele foi condenado e novamente ele saiu do fora em liberdade por conta de recursos. Acontece que o livro que eu escrevi deu frutos, porque chegou ao conhecimento de 2 ONGs, o CEGIL e o CLADEM. O CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, e o CLADEM é o Comitê Latino-Americano e do Caribe em Defesa da Mulher. Então, eu, CEGIL e CLADEM, denunciamos o Brasil no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA. E foi graças a essa denúncia que o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar as leis do país para que os autores de massacres com suas mulheres fossem punidos, para que a impunidade deixasse de existir no caso de violência doméstica. O Brasil, além da condenação do Brasil, o Brasil teve que mudar as leis do país e por isso que a Lei 11.340 levou o meu nome. Me homenagearam esta lei, que é a lei que veio para prevenir e proteger a mulher da violência doméstica. Então, eu quero deixar muito claro que a sociedade brasileira, homens e mulheres, são a favor da lei. Porque ela veio não para punir os homens,
A principal finalidade da Lei Maria da Penha é proteger a mulher da violência doméstica e fazer com que essa mulher tenha uma vida livre de violência. Viu só? Bom, vamos usar tudo isso de exemplos, então, né? Bom, o meu recado para você é assim: tudo que a Marina e a Hilda disseram, corretíssimo. Trabalhe a autoestima, confie em você, vá à luta, denuncie. Procure não se prender a nada que deteriore a sua vida. Então você tem a Delegacia da Mulher, você tem o Disque Denúncia e principalmente você tem a sociedade, você tem as pessoas. Então se nós estamos aqui dizendo para você que todos nós somos responsáveis e podemos ajudar, então procure as pessoas, sabe? Se está sofrendo alguma agressão, está com vergonha que a vizinha saiba, sabe? Que alguém ouça. Quantas histórias a gente ouve assim? Não tenha vergonha, grite, sabe? Fale, procure as pessoas, conte, não se intimide. Porque muitas vezes você sofre agressão e não quer dizer. Então você passa anos sofrendo e ninguém está sabendo. Então você diz, o olho roxo, bati na porta, sabe? Você tá com um problema, machucou a perna, não, eu caí. Não faça isso. Logo de início, não entre nessa de foi só um tapinha, foi só um empurrão, sabe? É porque ele bebeu ou é porque ele não estava bem. Não, é porque ele te agrediu. Então, se ele te agrediu, não permita. Tenha voz, fale alguma coisa e saia dessa. Não é isso, Marina? Sem dúvida, Sônia. Eu acho que você deu o melhor recado do dia. A gente tem que participar, Eu acho não é? Sem dúvida. E é isso mesmo. A maioria das pessoas esconde porque tem vergonha. E a gente não tem que ter vergonha, não. Não. Porque você é vítima, sim. Você não está apanhando ou sofrendo agressão porque quer ou porque pediu. Isso não existe. Não existe. Né? E é o que eles querem, né? Que as mulheres acreditem. Exatamente, eles fazem de uma forma que você se sente culpada. E você não tem culpa nenhuma. Pelo contrário, né? Então vamos colocar os pingos nos is. Isso mesmo, vamos falar. Marina, super obrigada pela sua presença, minha querida. Espero contar com você aqui muitas e muitas vezes. O seu programa tá maravilhoso. Eu fico torcendo para você vir fazer parte também da TV Guarujá. Ah, Sônia, muito obrigada. Eu que tenho a agradecer o convite. O Batom com Pimenta já é sucesso, né? Veio para ficar e eu fico muito feliz com essa empreitada sua, porque você é uma excelente profissional e uma grande amiga. Muito obrigada. Como é bom ser cercado por amigos. Hilda, querida, obrigadíssima por tudo. Eu que agradeço, Sônia. Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada. Você é uma profissional de maior grandeza, uma estrela brilhante. Obrigada. Não, é verdade, gosto muito de você. E você, mulher que está nos assistindo, fique sempre ligado no Batom com Pimenta, porque é um programa que vai ter sempre muitas novidades. Nós vamos ter assuntos polêmicos, coisas interessantes. Vai ser muito bom, vocês vão aprender muita coisa aqui. Obrigada. Nessa conversa íntima com a gente. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada a você aí de casa por nos receber e até o próximo.